Muito bom dia a todos que estão com a gente aí na Rádio Cidade FM, também na Maracaí FM, no nosso canal do Podcast Mais. Estamos chegando aqui com mais um episódio do Podcast Mais para vocês. Podcast Mais construindo a sua história, histórias construindo a sua história. E no mês de outubro, a gente quer abordar um assunto muito interessante, muito importante e um assunto necessário no nosso primeiro podcast do mês de outubro. Estamos no Outubro Rosa e a gente precisa falar do cuidado, da prevenção, do tratamento, da cura e até mesmo você que já foi diagnosticado com câncer, a gente precisa falar sobre esse assunto. E por isso a gente trouxe uma pessoa aqui que vai falar com a gente. Você que está aí junto com a gente, fica aí, porque é bem importante o que a gente vai falar. É bem importante que vocês vão ouvir aqui. Eu nunca tive, não conheço, não tenho ninguém que tenha câncer. Mas a gente precisa saber, porque eu tenho certeza que um dia alguém pode precisar dessas informações e se você tiver, vai ser muito mais fácil de você ajudar essa pessoa. Então fica com a gente, porque está com a gente hoje ela, a Cássia Racamada, que vai falar para nós sobre a sua história. Ela que passou por um câncer. Ela que o esposo dela também passou por um câncer no mesmo ano que ela. E a gente vai bater um papo sobre isso, sobre a prevenção, sobre o cuidado e sobre as formas de como melhor atravessar tudo isso se, infelizmente, você for diagnosticado. Cássia, muito bom dia. Seja bem-vindo na Rádio Cidade, na Maracaí FM e no nosso canal do Podcast Mais. Bom dia, Tiquinha. Que bom, né, a gente poder estar aqui junto, né, passar um pouquinho da nossa, assim, do que aconteceu, da minha experiência, né. Não é muito fácil, né? A gente sabe que não é um diagnóstico assim um pouco apreensivo, né? É um diagnóstico que ninguém quer receber, que ninguém né, quer saber. Mas que bom, assim, obrigada, né, pelo convite. Que bom estar aqui com você, participando, né, e passar um pouquinho da experiência do que a gente teve no longo desse período aí de 2 anos, né? 2 anos atrás. Foi em 2023, Cássia? 2023. 2023. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre a sua história de superação, porque tem muitas pessoas que, infelizmente, estão passando pela mesma situação. Então, a gente quer falar um pouquinho da sua história, até mesmo para que essas pessoas tenham força, para que essas pessoas possam saber que sim tem cura, que sim elas podem ficar tranquilas, sim, porque certeza. Então fique tranquila porque tem cura e a Cássia vai falar um pouquinho sobre a experiência para vocês e depois a gente vai falar sobre a prevenção, sobre o cuidado e sobre a necessidade de tanto homens como mulheres estarem fazendo os exames preventivos. Mas vamos começar com a sua história, que é uma história linda, uma história de superação, de força e de garra e acima de tudo uma história de fé, né, Cássia? Com certeza. Uma história de fé. Em 2023, conta pra mim, início de 2023, o que aconteceu na sua vida? Início de 2023, assim, bom, para começar lá, é uma história assim um pouco longa, mas eu não vou me atentar aos pequenos detalhes, né? Mas assim, foi um ano que primeiro, em março, eu estava no Caminho da Fé, foi lindo, maravilhoso. E assim, acredito que o Caminho da Fé foi assim uma divisão assim muito grande na minha vida, porque foi onde eu tive assim uma experiência muito grande com Deus, com Nossa Senhora, né, porque eu sou católica. E não é por isso, né, mas é que eu tenho uma fé muito grande assim em Deus e Nossa Senhora. Então assim, a partir desse momento, acho que foi assim onde Deus acho que já sabia o que eu tinha que passar. Ele já te colocou no Caminho da Fé. Já me Caminho colocou. da Fé, para quem não conhece, é uma peregrinação que a gente faz. No meu caso, eu fiz a pé. Eu fiz o mais longo, que foi os 318, que vai de Águas da Prata até Aparecida, né? Quantos quilômetros dá? 318 quilômetros. A pé? Você fez isso no Fizemos início em 14 dias, em 2023. E aí, depois disso, foi logo em seguida, o meu esposo, né, descobriu que estava com câncer de próstata, né? Aí fez todo o tratamento, aquela correria, aquela coisa toda. E depois passou um tempo numa das... Ele fez o tratamento aqui no estado mesmo, em Mato Grosso do Sul? Foi em Barretos. Em Barretos. No Hospital de Amor de Barretos. Hospital de Amor de Barretos. Sim, porque ele... a gente tem aquele carinho muito grande, porque o Racamada, na verdade, desde quando ele foi presidente do sindicato, a gente, né, não só ele, nós todos, com a comunidade de Naviraí, a gente faz aquele trabalho. Em prol do Hospital do Amor, né, de Barretos. Do Hospital do
do Amor de Barretos. Então vocês já têm uma sei longa lá, a gente tem uma aquela longa coisa, história né? já com o Hospital de Barretos. Já, apesar de não ser o coordenador, mas assim, a gente já conhecia, Sim. nunca tinha ido lá, a gente Sim. sempre ajudava, mas nunca foi lá. Sim. E então, assim, quando ele soube aqui na Viraí, toda a descoberta foi aqui e na Viraí mesmo. Aí quando ele descobriu, ele quis ir para lá. Né, ele preferiu ir para lá. Então, em abril de 2023 foi diagnosticado. E aí começou todo o tratamento, fez a cirurgia e tal, aquela coisa toda, né? Foi tudo bem a cirurgia, zerou tudo que tinha que zerar na cirurgia, tudo ficou bem. Ficou curado. Aí, numa dos retornos dele, Sim. né, para lá, eu resolvi fazer, porque eu resolvi fazer uma mamografia. Pedi lá para eles e falei, posso fazer? Não, pode. Lá em Barretos. Lá em Barretos. Certo. Né? E aí, nessa consulta, nesse diagnóstico ali, o médico viu que tinha alguma coisa, né? Um nódulozinho. E foi onde isso foi em junho, né? Junho que eu fiz essa mamografia, esse exame. E aí foi onde foi diagnosticado o câncer. Em junho, eu comecei, na verdade, eu fiz a mamografia. Seu esposo tinha acabado de ser curado e você descobriu que você também está. E aí em junho eu fiz, foi em junho eu fiz, comecei a fazer a cirurgia, aliás, o exame. Certo. Aí eu, na verdade, fui ligar para eles, assim, para saber do meu diagnóstico, foi em aliás, foi dia 14, mais precisamente, dia 14 de setembro. Né? Você fez em Porque julho, eu deixei passar, eu acabei não, você na correria e deixei passar como um pouco. Muita gente faz, né? E acabei, sabe assim, quando naquela correria da vida da gente e tal, eu acabei não indo atrás, na verdade, né? Sim. E aí, no dia 14 de setembro, essa data vai ficar marcada, eu liguei para lá. Sim. Né? E falei, eu gostaria de saber do meu exame e tal. E, na verdade, eu falei diretamente, na verdade, com o mastologista, que é o que estava me atendendo, né? Falei com ele falou assim, não, Cássia, vamos ver sim. Aí, no dia 18 de setembro, ele marcou uma consulta comigo e tal. Aí foi onde ele viu todo o exame e tudo. Aí foi onde foi diagnosticado que eu estava com câncer de mama. Né? E como foi receber esse diagnóstico, Cássia? Olha, assim, eu não sei se eu fiquei mais preocupada porque eu já tinha passado pelo câncer, né, do racamada. Do seu esposo, então sim. Você já estava assim, todo aquele processo, tudo aquilo. Para mim, não foi assim tão desesperador, eu não sei. Sabe, falar assim que eu quase morri. Não, pra falar porque eu falo assim, que eu acho que o que me ajudou é aquele que está lá em cima, que é Deus. Acima de tudo, Ele. Acima de tudo, sabe? Então, eu falei assim, depois que o Racamada também, depois que eu fiz o caminho, depois que o Racamada descobriu, aí, né, a gente vai tendo, assim, mais assim, fé, entendeu? Então, para mim, eu acredito que não foi tão assustador, desesperador. Por quê? Porque você estava com Deus muito forte naquele momento, porque você já tinha passado por um processo que tinha testado muito a sua fé, né? Sim. Quando aconteceu com seu esposo, já testou muito a sua fé. Então, naquele momento, você estava muito firme na fé, porque você tinha acabado de passar por uma situação e Deus tinha curado o seu esposo. Sim. Então, naquele momento, eu acho que você recebeu o diagnóstico, você deve ter pensado assim, curou meu esposo, eu também estarei curada. Sim. Então, é muito importante, como eu falei para você em off, antes da gente começar, é muito importante que a pessoa que recebe esse diagnóstico, que a pessoa que está passando por essa situação agora, que está em tratamento, que ela acredite e que ela mantenha-se de pé e calma. Porque eu acredito que a questão psicológica da pessoa, dela acreditar, dela estar bem, dela ter fé e acreditar na cura, ajuda com que ela se cure mais rápido e com que o tratamento seja eficaz. Então, esse acreditar que está tudo bem e que vai ficar tudo bem é uma parte muito importante do tratamento de quem está passando por esse processo, né? Com certeza. E assim, não que a gente não leva um susto, lógico, né? Que é assim, um pouco assustador, né? Sim. Mas assim,
eu recebi, até quando eu conversei com o médico, eu recebi assim, fiquei até de boa, que eu fiquei até assustada pela minha reação, né? Você assustou com a sua reação? Até assustei com a minha reação, mas foi. Aí depois você vai, acho que caindo um pouquinho a ficha e tal, mas assim, na verdade, eu não me desesperei exageradamente. Sim. Não me desesperei. Sabe? Você foi fiquei em paz. assim firme, né, nas minhas orações, pedindo a Deus que me desse força, né, nesse momento e tal, porque eu precisava também ainda dar força pro meu marido, que tinha acabado recente de passar pelo problema dele, e para mim também. Ele ainda estava precisando de você, né? Seu esposo ainda estava precisando da sua força. Você fala, não, eu não posso fraquejar agora, que além de ser forte para mim, eu tenho que ser forte ainda pro seu esposo que estava passando pro Hakamada. E, Cássia, uma coisa muito importante que a gente tem que falar aqui, que tem que ser muito claro, que as pessoas precisam tomar esse cuidado, é você descobrir no início, né? Sim, você está fazendo seus exames de rotina periodicamente, porque quando você descobre no início como você descobriu, é muito mais fácil. Assim, a chance, segundo o meu médico, né, ele fala que a chance de você descobrir um câncer de mama ou qualquer outro câncer, né, no começo, a chance é de 96% de cura. Ele fala, 96% de chance de cura, né? Por isso a importância das pessoas estar fazendo os exames. Tem que fazer todo ano. Tem pessoas, Cássia, que falam assim, não estou sentindo nada, então não vou fazer. Você não pode esperar sentir. Sim. Porque quando você sente, é sinal que a doença já está ali, já está há algum tempo ali. Algum tempo. Então, o câncer, ele é uma doença silenciosa, é uma doença que não dói. Não. Então, você precisa estar fazendo os exames, porque se estiver acontecendo alguma coisa, você já descobre no início, descobre antes. Porque se você for esperar doer, quando ele chega a doer, ele já está muito avançado e já fica muito mais difícil a cura e o tratamento. Sim. Então, por isso, a necessidade desses exames preventivos, câncer do colo do útero, o Papa Nicolau, que a gente fala, os exames mamografia, você tem que manter em dia. Todo ano tem que ser sagrado, porque sabe? Tem que fazer. Deus abençoe que você nunca tenha, mas se você tiver, que você descubra no início, porque é muito mais fácil, né, Cássia? Não, que nem o meu, no caso, o meu foi bem no início mesmo, assim, até, tanto é que o meu era menos de 1 milímetrozinho, era bem tchutchuquinho, bem pequenininho, Você sempre fazia sabe? seus exames preventivos de rotina, tudo certinho? Sim, todo ano. Todo ano. Então, por isso é importante. Tanto é que a minha, não vou falar assim, mas quando eu descobri, eu estava assim, foi assim até um período que eu tinha marcado uma consulta aqui, e no dia que eu marquei a consulta, parece que foi Deus ali, né? Eu marquei a consulta com o doutor e já tinha marcado a consulta com a doutora aqui na Viraí, né? Sim. A minha ginecologista aqui. Tanto é que foi a primeira pessoa a saber. Sim, você estava. Que eu estava, já fui lá, né? Que eu já tive essa consulta marcada com ela, né? Sim. Aí já falei para ela também e tal, diagnóstico, ela me ajudou ali já tudo e tal. E eu falo assim que foi no dia 18, né? Que eu descobri que eu estava com câncer. Sim. No dia 22 o meu filho casou. Uma semana do casamento do seu filho, você teve o diagnóstico. Sim. A sua história é mesmo diferenciada, porque uma semana antes, o seu filho, com data marcada para casamento, você descobre uma semana antes que está com câncer. Realmente, você tem que ser muito forte. Então, assim, eu tive uma alegria imensa, né? Maravilhosa, linda, mas, ao mesmo tempo, eu tive essa notícia, né? Que impactou, né? Mas, assim, consegui. Conseguiu e venceu. Passei, venci. Venceu. Né? E a importância assim, da gente estar tendo esse bate-papo hoje, em outubro, primeiro podcast de outubro, a importância, o que eu quero muito que a gente consiga no dia de hoje, é que as mulheres se conscientizem da importância de fazer os exames preventivos. Com certeza, é muito porque bom. É muito mais fácil você prevenir do que você ter um diagnóstico desse. Então, nós queremos, nesse mês de outubro e sempre, todos os meses do ano, que vocês que estão aí do outro lado do rádio, que estão nos ouvindo, vocês que estão com a gente no canal do Podcast Mais, que as mulheres e também os homens, né, que tem o caso do seu esposo, e também os homens façam o preventivo, que vocês se cuidem. A importância do Papa Nicolau, que é o exame do câncer do colo do útero, da mamografia. Mas eu não tenho condições de fazer, eu não posso fazer. Hoje está aí a carreta do amor. Sim, né? Nossa, que é uma belezinha a carreta do amor
vai todo estar ano, né? dia 9 de setembro aqui em Naviraí novamente. Tem que ir, tem que fazer. Se tem tem que essa fazer, chance para tem essa fazer, chance, né? Tem que ir fazer. Tem que fazer. Procure o seu posto de saúde aí em Itaquiraí, em Guatemi, não importa onde você está nos ouvindo. Procure seu posto de saúde, faça os exames, porque os exames nos postos de saúde são gratuitos. A mamografia, então não deixe de fazer, porque a gente precisa se cuidar. Sim. E quem está nos ouvindo agora são filhas, são mães de família, são esposas, são mulheres que precisam se cuidar para estar bem, para cuidar dela e cuidar dos seus. E não precisa ter medo, porque às vezes tem gente, de quem eu falo, que tem medo, né, de fazer a mamografia, ou muitas vezes por dor, porque fala, ai, dói. Gente, é 1 minuto ali, você fazer aquilo, pronto, passou, né? Essa dor não é para sempre, E para falar a verdade, a dor da mamografia dói, mas não é aquela dor, coisa que te muda. Mas eu vejo muitas pessoas, muitas mulheres que eu já ouvi falar que tem medo disso, né? E você sabia que muitas mulheres nunca fizeram e as outras falam, dói, e elas não vão porque as outras pessoas falam que dói. Sim, e nem dói tanto. Não dói. É uma dor passageira. Que é assim, aquele minuto. Não é nem um parto, né? Não é nem uma dor do parto. É uma dor tipo, eu faço mamografia sempre, meus exames são regulares, porque eu gosto de me cuidar, a gente precisa se cuidar. E a dor para mim é tão irrisória, a dor da mamografia, que as pessoas falam, dói. Falo, dói ficar doente. Dói a gente não se cuidar. Então, essa dor é a que dói. Essa dor é a que dói. A da mamografia não é nem dor. Não. E, Cássia, eu fico preocupada, muito preocupada mesmo, porque eu conheço muitas mulheres que não fazem os exames. Mulheres que às vezes têm condições, têm estrutura, têm instrução e que não faz. E não faz. E não faz. A gente quer alertar as mulheres a importância de fazer. Precisa. Eu não consigo, eu não tenho condições financeiras, vai no posto de saúde. Na verdade, eu falo assim que antes você fazer o exame e descobrir no começo do que você descobrir, a dor, fala assim, eu não faço pela dor, mas é melhor você ter essa dor agora de 1 minutinho lá, uns minutos lá, do que você sentir a dor depois, que vai ser pior. Do diagnóstico. Do diagnóstico e do tratamento em si. Porque se você descobre tarde, o que você faz? Que nem no meu caso, que eu descobri cedo, foi assim, eu precisei fazer só a rádio. Sim. A rádio assim, foi bem tranquilo para mim, sabe? Porque você descobriu Porque precisa, no início, na verdade, assim, todo quem tem o câncer, se você não descobre no começo, o primeiro procedimento é a radioterapia, né? Do que depois fazer a químio, né? Que eu acho que a químio judia um pouquinho da pessoa, né? Judia muito. E se você pouquinho, né? Muito. Então. E se você descobre depois, se você não faz seus exames e você descobre depois que já está avançado, é inevitável, tem que fazer a químio. Tem que fazer a químio. E a químio judia demais. E se você descobre depois, além de ter que fazer um tratamento muito mais doloroso, muito mais difícil, as chances de cura também diminuem muito. É muito. Então, a importância de você estar se cuidando. E, Cássia, quando você descobriu em setembro, aí você também fez o tratamento em Barretos? Sim, eu fiz tudo lá, em Barretos. E esse processo foi tranquilo? Para mim foi tranquilo, sabe, Tiquinha? Eu não tive problema, assim, o tratamento em si foi bom. Eu fiz um mínimo de radioterapia que precisa ser feito, né? Meu foi 15 sessões, não precisou fazer muito, porque era bem no início mesmo. Então, assim, foi bem tranquilo, sabe? E quanto tempo de tratamento para você, até você ter alta e falar, não, você está curada? O médico fala que eu já estou curada. Certo. Eu não tenho. Aí depois, depois que você faz a radioterapia e tudo, aí você começa a fazer um tratamento que é a hormonoterapia, né, que fala. Sim. No caso, eu não posso ter, tipo assim, eu tenho que, não posso ter o hormônio, digamos assim, né? Então, eu tenho que tirar tudo, zerar tudo, né? Então, aí a gente faz a hormonoterapia. Daí, esse tratamento é por 5 anos. Né, que nem no meu caso. Pode ser que tem gente que leva um pouco mais, mas no meu caso é 5 anos. Pra realmente ter certeza que depois tá de tudo bem. 5 anos, né, tá tudo bem, não teve nada,
que não vai ter, o médico fala, ele fala, Cássia, você tá curada, você não tem nada. Esse é o tratamento que precisa ser feito. Para que realmente não volte. E então é por 5 anos. Aí depois de 5 anos você tem uma alta, aí é sua alta mesmo, né? Fala uma coisa para mim, Cássia, que eu acho importante as pessoas saberem. Você indo para Barretos, você lá dentro do Hospital do Amor de Barretos, o que você viu lá? O que mais te doeu? Ai, gente, lá é tudo que você vê ali é triste. É muita gente? Tem. É muita gente, sabe? A gente vê de tudo ali, sabe, Tiquinha? De tudo, sabe? E você acredita que a maioria das pessoas que estão lá descobriram tarde? Não, a gente vê muitas, na maioria assim que a gente vê ali mesmo, são pessoas que descobriram cedo, sabe? Né? Mas tem, lógico, tem aqueles que tá, o diagnóstico já foi mais avançado. Mais avançado, né? Mas assim, por isso que eu falo que a gente precisa se cuidar, sabe? De todo esse tempo assim que eu tive lá, que eu acho que o que mais me chocou um pouquinho, a imagem que eu tenho, assim, que eu vi, foi a ala da quimioterapia. É mais difícil. Nossa, é duro. Aquilo, a hora que eu entrei naquela ala... Você não precisou enfrentar. Eu não precisei, eu só fui para ter... Pra... Na verdade, foi o Racamada, né? Sim. Que precisou fazer um exame lá e tomar uma medicação. E a gente foi na ala, que era ali a ala, para poder tomar uma medicação, né? E aí a gente entrou e aí é duro, hein? Nossa, você vai passando aqueles corredores assim, sabe? Naquelas salas enormes e aquelas pessoazinhas ali dentro. Aquilo cortou o coração. Acho que foi a pior imagem, assim, que eu vi de todo esse tempo aí que eu tô lá, sabe? Foi a ala da quimioterapia. A ala da quimioterapia. Eu falei, graças a Deus, eu louvo a Deus todos os dias da minha vida. Eu falo, muito obrigada por não estar ali, né? Porque é triste. A gente fica até meio emocionado, porque é triste. E eu até me arrepiei aqui, e eu tô vendo que você tá emocionada. E, infelizmente, quem está naquela ala é porque não se cuidou. Né? Não que quem está ali fazendo aquela quimioterapia, que não vai ter a cura, que eu conheço muitas pessoas que, nossa, hoje está curada, né? Fez a quimio, fez tudo. Mas, assim, choca um pouquinho, sabe? Você vê aquilo ali, aí você pensa assim, glória a Deus, graças a Deus, eu tive a oportunidade de poder descobrir cedo, né, e não poder estar ali. Não precisar porque estar ali. É judia, é triste, né? E Cássia, infelizmente a gente sabe que quem está ali é porque não fazia preventivos, não fazia os exames, descobriu tarde. E por isso a gente está aqui falando, pedindo, implorando para que as pessoas se cuidem, para que a gente não precise perder mais vidas, para que as outras pessoas acordem e comecem a se tratar. Porque nós sabemos aqui na nossa região do Cone Sul, do estado de Mato Grosso do Sul, Itaquiraí, Guatemi, Eldorado, Naviraí, o tanto de vida que a gente já perdeu pro câncer. Nossa, muitas vidas a gente perdeu a luta pro câncer. E, tipo assim, 99% dessas pessoas que a gente perdeu pro câncer foi porque não se cuidava. É porque não fazia os exames preventivos. E tá ao alcance das nossas mãos. Tá ali, tá próximo de nós. Você se cuidar, você fazer os exames. Então, por que não fazer? Por que esperar? E como a gente disse no início, o câncer é uma doença silenciosa. Então, não espera doer para você poder fazer seus exames. A dor já é porque está num estágio bem avançado. Bem avançado. Segundo os médicos fala, Cássia, mas, doutora, eu não senti dor, não sei o quê, eu não tive. Ele não dói. Quando ele dói, ele já está bem avançado mesmo. Porque, para falar a verdade, a gente sabe que o câncer é um tumor, né? E aquele tumor, ele não dói, ele tá ali. E ele só vai doer quando ele começa a afetar os órgãos e apertar os órgãos. Aí os órgãos dói, mas é porque o câncer já alastrou e já está prejudicando os órgãos. Então, por isso a importância de você fazer, porque não vai doer. Então, tem que ser feito. Né? E, Cássia, você falou que não assustou muito, que foi tranquilo, que foi de boa, mas desse processo que você passou, disso que você passou, do diagnóstico até a cura, qual foi a parte mais difícil para você? Para mim, eu acho que talvez, assim, a parte mais difícil... eu acho que foi a cirurgia mesmo em si.
sabe? Eu não vou nem falar assim, falar assim, eu acho que a mais difícil, olha, nem vou te falar do diagnóstico que eu descobri. Sim. Foi mais a parte da cirurgia mesmo, assim, sabe? Eu não precisei também tirar toda a mama, Sim. né? Foi um quadrante só, uma parte só, né? Mas eu acho que mais foi a parte da cirurgia mesmo, que talvez, né? Mas assim, no geral foi tranquilo, assim, sabe? E isso de você ter descoberto, que daí não precisou tirar toda a mama, só foi uma parte, isso também foi porque foi precoce, porque a maioria das pessoas que demora muito tem que Precisa tirar toda. Tira toda. Tem que fazer tudo, tirar toda a mama. Né? Até isso é importante porque você se cuide. Sim, né? Que você não precisa, só tira um quadrante, né? Só Sim. aquela parte que tá mesmo afetada ali, só. Sim. Não tira mais nada. Então, o meu foi só um quadrante e não teve problema, né? Foi bem mais fácil. Aí outra coisa, assim, Tiquinha, que eu converso, assim, bastante com o meu médico, sabe? Certo. Tanto o mastologista quanto o oncologista, né? O que ele fala que é uma das coisas, assim, do câncer, porque eu falo assim, é hereditário? Ou não? Como que é? É uma coisa Ele que as fala pessoas que têm não, muita dúvida, não, né? ele fala que não é hereditário. Não, assim, e Se ele sua mãe até teve, estatisticamente, ele a sua avó fala, teve, lá se a sua- comprovado sim. que 85% vamos falar do câncer de mama, ele fala, Sim. né? Do câncer de mama, 85% das mulheres que têm câncer não é hereditário. Não é. Porque tem muita gente que fala, minha avó teve, minha mãe teve, a minha tia teve, então eu estou preocupado porque na minha família já teve caso e eu posso ter também, então não tem nada a ver. Não tem. Falar, eu só porque minha mãe teve, meu pai teve, ou o pai não, né? Mas tem hoje, os homens têm Sim, câncer sim. de mama também, né? Sim. Mas assim, da família veio, eu vou ter. Não, ele falou que não necessariamente. E é estatisticamente comprovado que 85% não é de hereditariedade. Não tem. Isso é muito importante a gente estar falando aqui, porque muitas vezes a pessoa se acomoda. Porque fala assim, na minha família não tem tem, então não não tem vou ter, caso. né? Como na minha família não tem caso, eu Sim. nem preciso me cuidar muito, eu nem preciso fazer o exame, porque eu tô tranquila. Sim. E não é por aí. Sua família não teve, ninguém nunca teve, você não tem caso na família, e você pode ter. Pode então, ter. A necessidade Então, isso que ele de você fala. estar Ele fala que exame. não fica pensando que você vai ter só porque a sua família tem. Não, alguém da família tem. Não é. Então, assim, por isso que a gente tem que cuidar mesmo, sabe? Sim. E esse mês de outubro, em todos os meses, que a gente conscientize que todas as mulheres e todos os homens façam esse exame. Sim. Você que está aí do outro lado, ouvindo a gente pela rádio, vendo pelo canal do Podcast Mais, por favor, não espere ter um diagnóstico que você está com um problema avançado e que já está bem grave para você poder procurar ajuda. Sim. Faça o exame antes mesmo de você ter qualquer sintoma, qualquer coisa. Fez o exame, está tudo bem? Que ótimo, que maravilhoso. Mas faça, porque eu acredito que é muito melhor você se cuidar antes do que você ter que passar por tudo isso. Sim, com certeza. Precisa. É necessário. É necessário. E a gente está aqui, mais uma vez, reforçando esse podcast para quê? Para que você se conscientize. Porque o que a gente quer é que vocês se cuidem, o que a gente quer é que vocês fiquem bem. Então, não deixe de fazer os exames preventivos. E, Cássia, a gente já está chegando no final das rádios e eu quero falar com você que passou por essa situação, graças a Deus, foi da melhor forma possível. Sim. O que você tem para falar para as mulheres hoje sobre tudo isso que você passou? Se cuidem, meninas, se cuidem, mulheres, porque, olha, precisamos nos cuidar mesmo, sabe? E, assim, se por um acaso você descobrir que está o seu diagnóstico positivo, não se desespere. Confia, né, em Deus, que Deus vai te dar uma força muito grande, que foi o que aconteceu comigo. A família é importante. Né, Cássia? Mas assim, se cuidem, faça os exames. É o que a gente pede, é o que eu tenho para falar. Faça os exames, faça o diagnóstico, né, todo ano, para ter assim certeza de que não vai descobrir mais tarde, né? E que você está bem. E que
estará Porque bem. hoje em dia todo mundo, o Hospital do Amor está pregando muito isso, e todo mundo está pregando Sim. muito da medicina preventiva. Você se prevenir E antes que de ficar bom, né, doente. que tem toda Sim. Sim, toda essa oportunidade, de né? você não ficar doente, você estar se cuidando. Então, hoje, você tem que trabalhar a medicina preventiva, de você não acontecer. É muito melhor do que a curativa, do que você já está doente e ter que fazer um tratamento. Então, a gente está aqui pedindo, reforçando, implorando para que vocês se cuidem, porque a gente não quer mais gente doente, né, E a Cássia? gente sabe que não é fácil, mas assim, quando a gente recebe esse diagnóstico, assim, tudo, não é fácil mesmo, tá? Mas assim, eu acho que manter sempre a Serenidade. serenidade E a fé. não é fácil. A fé acima de tudo, sabe? Deus acima de tudo, né? E não, se você tá ali baixo, você que fala, Se não, vamos embora. Porque, para falar a verdade, o seu estado de espírito, que a gente falou, e a sua crença que vai ficar tudo bem, vai Sim. te ajudar você a ficar melhor. Com certeza. Cássia, Isso tudo. estamos chegando no final das rádios. Quero que você dê tchau aí pro pessoal que está com a gente na Rádio Cidade da Maracaí FM, que agora a gente vai subir só pro canal do Podcast Mais. Ai, muito obrigada, né, Eva? Que todos vocês estejam bem, né? Um prazer muito grande estar aqui, né? Podendo passar um pouquinho da minha experiência, né, para todas. É um grande prazer. Né? Que bom, Cássia. E obrigada por ter vindo. Obrigada mesmo. E eu acredito que a melhor coisa que tem é você passar o que você passou, as informações, para que outras pessoas não passem também e que descubra quanto antes, melhor se por acaso for ter. E se você fizer os exames sempre não tiver, melhor ainda, mas faça. Né? Com certeza. Faça. Não deixa de fazer. Por favor, estamos aqui pedindo e implorando. Pedindo e implorando, né? Para vocês se cuidarem. Sim. E eu vou dar tchau para vocês aí da Rádio Cidade FM, também da Maracaí FM. Obrigado, um prazer sempre estar com vocês, trazendo informações que a gente acha importante para sua vida, para o seu dia a dia e para que vocês fiquem bem, para que vocês se cuidem, tá bom? Obrigado por estar comigo. Agradecer os nossos patrocinadores, que sem eles tudo isso não seria possível. Obrigado, Café na Viraí. Obrigada, Flitnet, também Cambaru, sempre junto com a gente, sempre levando informações para que vocês se cuidem, para que vocês fiquem bem. Desejando para vocês uma excelente semana, que vocês tenham muita coisa boa essa semana e as bênçãos de Deus sobre cada um de vocês, tá bom? E quem puder, vai lá, corre lá, entra lá no seu celular, no seu computador, vem com a gente no canal Podcast Mais e continua conversando comigo e com a Cássia sobre esse assunto tão importante, tão necessário para todos nós. Devolvendo aí para você, Marcão, na Maracaí, e para você, Martins, na Rádio Cidade FM. Beijo, beijo, fui! E agora a gente volta aqui só no canal do Podcast Mais, Cássia, para falar desse assunto, que é igual eu falei para você, eu fico muito feliz de você ter vindo. E eu acho que nada na vida da gente é por acaso. Sim. Eu acho que Deus nos usa muito a cada dia, todos os dias. E ter acontecido isso com você, com Hakamada, que sirva de exemplo para outras pessoas, para que se cuidarem. E faça dessa situação da sua vida que você falou, assim, que não foi fácil, mas faça dela uma ponte para ajudar outras pessoas, assim como você está fazendo, né? E a gente fica muito feliz de você ter aceito o convite, estar aqui com a gente, se disponibilizando. E vamos continuar. Eu tinha falado para você o que você tem para falar para as mulheres, né? E para os homens também. Você que teve o Hakamada, que passou por isso. Então, a importância de se cuidar, de fazer o exame e de estar bem. E se for diagnosticado, tem que ter o quê, Cássia? Muita fé. Muita fé, gente. Isso é o essencial na vida da gente. E sua família? Gente, Deus acima de tudo na nossa vida, para mim, né? Pelo menos para mim, Cássia, acima de tudo. Oração, né? A família é importante, né? E os muito amigos? Importante. E assim, os amigos que estão ali, sabe? Também em oração para você, sabe? Principalmente, a gente sente a oração das pessoas, sabe? Que para mim foi muito enriquecedor sentir, você sente a presença mesmo de Deus te dando força ali, né? Sabendo que tanta gente tá assim... te segurando pela fé. Tá. E as mensagens que eu recebi, aquilo lá foi muito importante para mim, sabe? Muito gostoso o carinho das pessoas te recebendo, mandando mensagens, né? Então, para mim foi assim, uma fase assim que eu recebia muitas mensagens. E isso me ajudou muito, sabe? Ajudou muito mesmo, a família unida ali, dando maior apoio, tanto para mim quanto para o Hakamada na época dele, né? Sim.
Então, E, assim, Cássia, por bom, isso que quando você sabe que alguém está passando por uma situação, a importância de você realmente parar um pouquinho do seu tempo sim. e olhar para aquela pessoa, ajudar, falar assim, não, vou fazer uma oração, vou mandar uma Sim. mensagem, porque isso é importante. Você falou uma Nossa, coisa era muito gostoso legal. mesmo, sabe, Etiquinha? As pessoas mandavam ali, às vezes tinha gente que nem não era tão assim, sabe, que sabia Mas que a gente você estava tá passando vendo por que tá se problema, importando. e mandando assim só uma mensagem: oi, Cássia, que Deus te abençoe, né? Melhoras para você, né? Tô aqui orando por você, sabe? Nossa, era muito gostoso. Você acha que isso ajudou a fortalecer você no tratamento? Ajuda. A ficar mais forte? Para mim, no meu caso, Sim. eu acho que Ajudou bastante. muito, sabe? É gostoso. É gostoso mesmo. E o mais legal que você falou, que eu ia comentar aqui, é você sentir, né? É incrível você sentir o poder que as pessoas estão mandando para você através da oração. Sim. Nossa, gente, eu não sei. Eu acho que eu não sei se eu tenho uma... mas para mim eu sentia muito, sabe? E foi, né? A sensibilidade foi muito grande de poder ter isso. Então eu falo que isso que me ajudou bastante, sabe? Isso é muito bom. O marido tá ali junto também, né? O Racamada me apoiou muito, me deu muita força, sabe? Sim. Teve junto ali, porque ele sabe que ele passou por aquilo e, né? Então, assim, um ajudou o outro. Foi mais fácil dele te entender, né? Sim, Cássia, sim. porque ele tinha acabado de passar. Sim. Então, foi mais fácil. E tem pessoas, Cássia, que infelizmente, não tem isso que você tem, que é uma família unida, uma família dando força, que nem o Racamada ali junto com você, seus filhos, todo mundo. Mas mesmo você que está passando por isso, que está nessa situação, que não tem um suporte de um marido, às vezes dos filhos. Tem muitos que não tem. Que não tem, saiba que você tem aquele suporte maior de todos, que é Deus. E na hora que você mais precisa, às vezes a pessoa te deixa, larga, não te dá apoio, não te nada. Porque às vezes a gente vê por aí, Infelizmente, né? a gente vê muito disso. A gente vê. Sabe? Mas o mais importante é você, né, Cássia? Ter a fé e ter e força. você, se você não tem isso, vai pra frente, né? Sim. Não tem. É que eu falo assim, às vezes eu falo até pros filhos, ou a norinha minha também, ou algum amigo também, eu falo assim, olha pra frente, ou olha, amanhece no seu espelho, assim, olha pra ele e fala, tô bem, Senhor, eu estou aqui, vai, me ajuda, né? A superar o dia, a superar as dificuldades, a superar tudo, né? E isso aí, é muito legal, essa força de você olhar pra você no espelho e falar assim, tô aqui. Na verdade, isso aí eu aprendi em cursos que eu fiz, né? 2 cursos que eu fiz aí, fazendo, me ensinaram isso, sabe? E sabe que dá diferença? Do que você acordar de manhã, você já acordar meio emburrado e tal. Acordar no automático, né? No automático, já não sei o quê. Não, olha pro espelho, sorria. Parece uma coisa boba, né? Mas não é, Mas não é, sabe? Faz diferença. Faz diferença. Então, pessoal, aí pega a dica da Cássia, que a dica é boa. Ai, meu Deus. E parece uma coisa boba. Parece, mas não, Cássia, você falando e eu mentalizando isso que você falou, realmente faz diferença. Porque você olha e passa confiança de você para você mesmo. Sim, para você mesmo. Porque se você não se amar, se você não gostar de você, se você não está bem com você não vai estar bem com ninguém também, tudo né? fica mais difícil. Tudo fica mais difícil. Não que a gente também não tenha os momentos da gente difíceis, né? Difíceis. Lógico que a gente tem, né? Mas, eu acho que quando você pensa assim, você vai... Quando você se ama, quando você fala, tô aqui, é mais fácil. Você vai, é mais fácil, né? A luta é diferente. Fica bem melhor, Fica bem né? melhor. E essas coisas, Cássia, assim, parece que é bobeira, mas não é bobeira. Não, A gente tem que se amar, a gente tem que olhar no espelho, a gente tem que todos os dias, na hora que você acorda, fazer uma oração, pedir para Deus te proteger. A hora que você vai sair de carro ou sair de casa para trabalhar, de bicicleta, não importa do que seja, você fala, Deus, prepara meu dia, me proteja. Isso é essencial. E, infelizmente, a maioria das pessoas hoje estão no automático, só vai. Não, a gente precisa parar, pensar, respirar, pedir proteção, pedir para Deus cuidar do nosso dia, para nos proteger, para tudo ficar mais fácil. Vai ter problema? Vai ter dificuldade? Vai. Mas pode ter certeza que tudo vai ficar mais fácil. Tá passando por uma luta de um câncer, mas se você pedir proteção, se você acreditar, e se todos os dias você colocar a sua vida na mão daquele que é o nosso Criador, que eu creio, sim, em Deus,
Deus, espero que você creia, porque se você crê em Nossa, Deus, fica mais muito, fácil. muito Eu mesmo. creio sim. Deus então, acima de tudo. se coloque nas tudo mãos de melhor, Deus, fica tudo mais melhor. fácil É. para passar qualquer situação. Com certeza. Até mesmo um câncer. É. Até mesmo um câncer. Até mesmo um câncer. Você passa e tem fé e acredita que tudo vai dar certo e no final Força. vai. Eu sei assim que a gente sempre fala, assim, É. sempre fala não, que tem aquilo, né, que Deus não dá o fardo maior do que você pode Sim. carregar, né? Uhum. Então eu acredito nisso, sabe? Deus nunca vai te dar um fardo maior do que você pode carregar. Então pega Quando seu você fardo, tem, então pega seu fardo e pega carrega seu porque você carrega e aguenta. leva e Você aguenta e fala, Senhor, é o Senhor que está me sustentando. Então me aí. dê força. Me dê força aí. Isso é muito bom. É. Ai, Cássia, obrigada Imagina. por ter vindo, um prazer. Ah, que eu que todo agradeço. mundo possa, todos os dias, ter essa força, ter essa fé e passar por todas as situações, não importa a situação que você está passando, que você tenha força e fé, porque Sim. se você tiver força e fé, você consegue superar tudo, né? Ai, isso que é Tiquinha, eu importante. agradeço. Foi muito bom, né, estar aqui com você, né? É. Nossa, e O prazer é meu. povo maravilhoso, né, que está aqui ouvindo a gente, tudo, né? É muito bom passar assim uma experiência que a gente passou e um pouquinho do que a gente teve e passar para as pessoas, né? É muito legal, é muito gratificante. É o que a gente falou. Deus, às vezes, te coloca numa situação para depois você servir de exemplo. Com certeza. Obrigada por ser um exemplo para nós. Imagina, Obrigada mesmo. eu que agradeço. Tá? E, ó, tudo de bom. Que você possa continuar sendo luz. Amém. E quando quiser, Obrigada. fique à vontade para voltar no nosso podcast Ai, mais. obrigada. Porque eu que esse agradeço. assunto é sempre muito bom de falar. E a gente está esclarecendo, né, Cássia? Sim, com certeza. Agora dá tchau para os nossos telespectadores que estão aqui te olhando. Ai, um bom e grandioso dia, né? Que Deus abençoe, assim, muito mesmo a todo mundo que está aí. Um beijo grande, beijo. Beijo, Cássia. Cássia, muito obrigada, viu? Obrigada. E, ó, gente, a gente tá aqui com a Cássia nesse papo tão gostoso, né? Tão leve, que a Cássia passa essa leveza para nós, tão gostoso de sentir. E que a gente possa, sim, levar a vida leve, sempre tá pedindo proteção, sempre tá nos olhando no espelho e falando, olha aí, você é forte, você pode, para que a gente possa ter essa força sempre. E olha, mais que tudo, esse bate-papo foi para que você se cuide, para que você se proteja e que você jamais esqueça de deixar em dia os seus preventivos, os seus exames, tá? Para que você possa estar sempre bem, tá bom? E esse foi mais um episódio do Podcast Mais, nosso podcast de hoje. Obrigado por você que está aí com a gente, acompanhando até agora. Obrigado aos nossos patrocinadores mais uma vez. Cambaru, vai construir ou reformar? Claro, Cambaru é o melhor lugar. Café Naviraí, o melhor café do planeta. Gente, é gostoso demais, né? Quem bebe café Naviraí nunca mais quer outro, porque é bom demais. E também Flitnet, conexão de qualidade. Não quer que caia sua conexão na hora que você está falando com alguém importante, na hora que está assistindo filme, vendo suas séries? Não quer? Super fácil. Flitnet é a dica para você, tá bom? E olha, a gente volta na próxima segunda-feira com mais um podcast mais. Beijo, beijo, beijo. Uma abençoada semana cheia, sabe do quê? Cheia de graça e bênçãos de Deus. Beijo, fui.